Números, capítulo 25. Para mim, Jesus era forte, devia ser alto, tá? Aí a cor tanto faz. Né? Tem gente que fala que era negro, pode ser. Isso não faz diferença para mim. Era feio, isso eu posso falar. Não era bonitinho, não, era feio. Isaías fala isso. Não tinha nele na formosura, Isaías 53. Nem nada que ao olhar desses ácimos. Então o cara era feio, tá? Podia ser negro, podia ser. Os negros não vão querer mais que ele seja negro porque eu falei que ele era feio. Ele era assim, segundo Isaías era. O único relato dele, da forma física dele, é essa. Então, o cara era feio, podia ser, e por isso que eu acho também que ele poderia ser gordo, que andava, a Bíblia vai falar que andava com milhões, beberrões, então ele poderia ser gordo também. Mas vamos lá, isso é assunto para outra história. O que eu quero completar aqui é o seguinte, que Jesus chegou lá com os seus apóstolos, em Jerusalém, no templo, pegou aquele chicote. E detalhe, na época não havia serviço social, tá, minha gente? Isso é história, qualquer historiador pode confirmar, qualquer, eu falo, arqueólogo pode confirmar. Converse com eles, pergunte, tinha dúvida com eles, tá? Não havia assistência social, não havia Bolsa Família, não havia aposentadoria, não havia nada disso. A pessoa trabalhava até morrer. Então Jesus chegou lá, e havia, por causa disso, idosos. Não tinha o MECA, não tinha a estatura da criança, então haviam crianças sim trabalhando, idosos, aleijados, coxos, cegos, todo tipo de gente, tá? Loucos, todo tipo de gente, tu imaginar que hoje estaria, de repente, ganhando um assistencialismo, uma aposentadoria, ou, enfim, LOAS aqui no Brasil, lá na época não ganhava nada, então eles tinham que trabalhar. Tinha que dar o jeito deles. E quando Jesus chegou e viu aquela turma lá vendendo no pátio do templo, deu uma loucura em Jesus. Jesus saiu com chicote. Chicoteou geral, não quis saber se era cego, se era mulher idosa, não quis saber nada. Quebrou as barracas, chicoteou geral, botou todo mundo para correr. E isso gerou dos judeus uma revolta contra Jesus. Os 12 podem ter ajudado? A Bíblia não diz, mas pode ter ajudado, né? Pode ter ajudado. Então, os judeus precisavam ver Jesus ali uma ameaça. Poxa, como é que o cara chega no nosso local de culto e quebra as barracas, bate em coxo, bate em cego, bate em idosas, solta os bichos que o cara tá vendendo, que é o ganha-pão do cara, tá nem aí. Aquele pessoal voltou para casa com fome, minha gente. Sem dinheiro para nada. Porque Jesus quebrou tudo, soltou os bichos, enfim, botou terror. Então, tem semelhança com o Deus do Antigamente? Claro que tem, minha gente. Claro que tem. Assim, nenhum pregador gosta de ensinar isso que eu estou ensinando, não, tá? Eu aprendo no seminário e fica entre eles lá no seminário. Eu aprendi no seminário, mas estou passando para vocês. Eu não tenho isso. Eu não tenho recebo dinheiro nenhum de igreja nenhuma, então eu posso falar o que Deus manda falar e acabou. Tá? Acabou. A gente aprende isso no seminário, sim. Tá? Novo Testamento, tem aula do Novo Testamento, tem aula de arqueologia bíblica, tem um monte de aula lá que a gente aprende isso. Tá? Falando desse jeito para a pessoa que nunca fez seminário entender. Tá? Não é da minha cabeça, isso é um estudo. Tá? Então, minha gente, além disso, mas aí você não pode falar, mas aí foi um caso, não sei o que, tá, vamos lá para outro caso? Vamos. Se não me engano, está em Marcos, a figueira frutífera. O texto é claro, o texto diz que não era época de figos, beleza? Eu só gosto de enfeitar o pavão. Mas aí, porque era Jesus? Não, meu irmão, não interessa. Você já viu o pregador falar assim, mas mulher gosta de falar, enfeitar muito pavão. Por isso que o Ministério Pastoral Feminino é um problema, na minha opinião. Tá? Mas é outro assunto também, para outro material, já tem um monte aí que eu falando sobre isso, então vamos lá. O cara passou com os discípulos. Havia uma figueira. A figueira estava dela, cara. Não era nem tempo de dar fruto. Olha só, estou falando assim para você entender a situação.
Nem era tempo de figos. A Bíblia é clara, não era tempo de figos. Aí Jesus faz o quê? Ficou bravo. Pô, como é que a figueira não tem figo? Não quis nem saber que não era tempo de figo. Amaldiçoou, está lá a Bíblia, amaldiçoou a figueira. E foram seguir o caminho. Quando voltou, a figueira, que era uma árvore linda, frondosa, só não tinha frutos, porque não era tempo de dar frutos. Secou, amado, secou. Matou a árvore, cara. Simplesmente, eu estou falando isso para tirar ódio contra Jesus? Não, só estou querendo falar que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Não são dois deuses diferentes, não são dois livros diferentes, é o mesmo livro, o mesmo autor que é o Espírito Santo. É isso que eu estou querendo dizer. Não é suficiente para você que eu estou falando? Bom, veja bem, vamos para Apocalipse, que ali é o que os profetas chamam, né, de o dia da vingança do nosso Deus. Ele fala lá que vai jogar todos, né, os adultos, fornicários, ladrões, bebês, todo mundo será lançado no inferno. Ali a quantidade de mortos que haverá. Aí no final de tudo vai pegar a morte, o inferno e as pessoas que lá estiverem, que vai ser multidões e multidões. E não tem essa. É homem, é mulher, é criança, não tem privilegiado, é cego, é coxo, é mudo. Todo mundo vai no mesmo buraco. Vai pegar tudo aquilo, jogar no largo que arde como fogo, enxofre, que é a segunda morte. Entendeu? Um lugar. Aí, conforme disse Brian Kibuka, meu professor no seminário, um grande abraço caso ele esteja assistindo esse vídeo. Cara, a pessoa passa a vida inteira fugindo de Deus. No alcoolismo, nas drogas, na prostituição. A vida inteira. Aí no final Deus joga para o inferno. Deus está só fazendo o que a pessoa quer. A pessoa não quer ficar longe de Deus. Pois bem, vai passar o resto da eternidade sem Deus, que é o inferno. Simples assim. Eu achei sábio essa palavra dele. Na época eu não entendi, deu um pânico, né? Deu um pano em mim, mas depois que eu tenho caiu a ficha, o cara tá certo. Até o inferno você vê o amor de Deus. O respeito que Deus tem pelas suas decisões. Ele fala que você tem que fazer tal coisa. Aí você quer fazer o contrário? Pois bem, faz. Não vai te amarrar, não vai te pedir, não. Só que tu vai quebrar a cara, mano. Tu vai quebrar a cara. Mas deixa o like, comente, compartilhe, me segue para mais. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde. Não esqueça de orar por mim. Eu careço de suas orações, tá? Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, nos dê a paz. Fica com Deus eu também vou.